Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu vou lendo as partes e vou citando para você os versículos que eu estarei lendo, tá bom? Então, a partir do verso 1. Se você achou, me acompanha. Se você não trouxe Bíblia, baixe o aplicativo da igreja, tem Bíblia lá, né? Ou pelo menos presta atenção na leitura. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Verso 9 em diante. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aí, verso 17 em diante. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Pai, eu quero te agradecer. Primeiro domingo de um novo ano, de um novo ciclo que se inicia, debaixo de um novo decreto que já no seu anúncio nos desafia, mas também gera em nós expectativas de experiências únicas na nossa vida. E nós não queremos perder nada, não queremos perder o tempo, não queremos perder uma oportunidade. Por isso, desde já abrimos o nosso coração, porque queremos receber do Senhor palavras e direções para não errarmos. Então fala conosco e abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que a gente tenha esse discernimento, essa capacidade de assimilar com sabedoria aquilo que o Senhor está falando. Ministra-nos ao coração, eu te peço isso, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Presta atenção, queridos, existem duas expressões que juntas, na relação de Deus com o homem, juntas elas explicam, acho que muito bem, a nossa ideia desse novo decreto, que é a palavra santificação e a palavra consagração. A palavra santificação, ela tem na sua origem no hebraico a palavra kadosh, que é a palavra separado. A ideia de santificação é aquilo que é separado de tudo que é pecado, de tudo que é sujo, de tudo que é erro. Então é a palavra separado, palavra santo, kadosh. E a palavra consagração, ela tem um significado interessante, porque ela dá a ideia de dedicação, a ideia de separado para algo específico. E é interessante que a palavra consagração, ela tem na sua tradução a ideia de algo que é colocado num pote para ser usado por algo santo. Então, enquanto a ideia de santificação é algo que se separa do pecado, a palavra consagração, ela aproxima do santo. Então são duas palavras que juntas elas têm um significado mais profundo, um significado de entrega,
porque essa é a ideia de entrega: separar a minha vida, separar aquilo que vai ser dado para Deus, separar do mundo, separar do pecado e dedicar isso ao Senhor. Essa é a ideia. Agora presta atenção, porque eu creio que cada palavra que a gente vai ouvir, vai receber, vai nos orientar em relação a esse desafio de santificação, de consagração ou de entrega. E esse texto aqui que eu li para você vai nos ensinar muito a respeito disso. Esse texto, que abre o livro de 1 Samuel, ele conta a história de uma família que morava nas regiões montanhosas de Efraim, e então eram da tribo de Efraim, né? O nome do marido era Eucana, e ele tinha 2 esposas. Na época, né, dentro da cultura judaica, dos hebreus da época, era possível, principalmente os homens que tinham posses, que tinham recurso financeiro, até mesmo que para sustentar a mulher tinha que ter recurso financeiro, sustentar a duas tem que ter recurso dobrado, né, irmão? Então, os que tinham recurso, eles podiam ter 2 esposas. Até hoje, né, no Oriente, no mundo árabe, muçulmano, islâmico, é permitido os homens terem mais de uma esposa, né? Eu só conheci o rei da Jordânia que tem mais de uma. Todos os comuns, os homens normais, só tem uma. E todos que eu perguntei por que eles não têm 2, a resposta é sempre a mesma: eu não aguento um, pastor, como é que eu vou aguentar 2? Então é sempre a mesma história, né? Essa turma aí de ocidental que fica pensando na possibilidade de ter 2, vai para lá, você vai ver a luta que é. Até mesmo porque dentro da cultura deles, tudo que você dá para uma, você tem que dar igualzinha para outra, você não pode fazer diferença, né? Um guia lá no Egito, ele falou isso comigo, assim: não, pastor, não aguento uma, como vou ter 2? Eu falei: rapaz, mas você pode ter 2, por que você não tem 2? Não, se dá carro para uma, tem que dar para outra. Se dá casa para uma, tem que dar para outra. Então tudo que dá para uma, tem que dar para outra. Eu só tenho condição de dar para uma, então só uma, né? Então é assim. Mas na época, Eucana era um cara de posse, e ele tinha 2. Uma se chamava Penina, e a outra se chamava Ana. Quando você lê o texto, você percebe, o texto é claro, que ele tinha uma preferência por Ana. Ana possivelmente era a mulher do coração, era a mulher que ele amava. Porém, Ana era estéril, Ana não podia dar filhos para Eucana. Enquanto Penina, ainda que não fosse a preferida, Penina dava filhos, e ele tinha filhos de Penina. E essa história da família de Eucana, como a nação inteira, e até hoje, né, os judeus do mundo inteiro, eles sobem a Israel, a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, para levar as suas ofertas, levarem as suas primícias, né, e orar em Jerusalém. E até hoje, no período das festas, principalmente na festa de tabernáculo, vai judeu do mundo inteiro para cumprir essa subida a Jerusalém. Na época, Jerusalém ainda não era a capital de Israel, e o tabernáculo que Moisés havia construído, ele havia sido instalado num local chamado Siló. Esse local, Siló, ele foi descoberto pelos arqueólogos judeus recentemente. Eu acredito que há 20 anos no máximo, esse local foi descoberto, de uma maneira até inusitada que foi descoberto, porque uma estudante de arqueologia chegou na faculdade com um pedaço de louça, e foi mostrar para o professor o pedaço de louça, e o professor chamou a atenção dela, que ela não podia, em hipótese alguma, deter ou ter aquele pedaço de louça, que era raríssimo, e falou a época. Aí chamou a atenção dela, que ela não podia ter aquilo tinha que estar no museu. Aí ela falou assim: não, mas isso aqui eu achei no quintal da minha casa. Aí resolveram fazer uma escavação e uma procura nos arredores da casa dessa aluna, e descobriram que ela morava em Siló. E no entorno haviam vários restos de louças, e o local com a medida certinha do tamanho do tabernáculo. É um dos lugares que a gente visita quando vai a Israel, que eu confesso para você que eu mais sinto a graça e a presença de Deus, é Siló.
A arca fica ali, e o tabernáculo fica ali por aproximadamente 400 anos. Então foi esse o período, né, que essa família anualmente subia a Siló, e iam oferecer então o seu culto, a sua oferta, as suas primícias, seus sacrifícios ao Senhor, que era anualmente essas subidas. Era assim que acontecia, né? Por que anualmente? Porque não era fácil. Você imagina você fazer uma locomoção, não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, então era aquela caminhada de semanas a pé até chegar no local onde o culto seria oferecido. Então eles juntavam as suas ofertas, suas primícias, seus dízimos, eles juntavam aquilo e anualmente subiam a Siló e faziam a sua oferta. E a Bíblia diz que anualmente eles faziam isso, e que todo ano, na hora da distribuição das ofertas, porque como é que era que Eucana fazia? Vamos imaginar que isso fosse em dinheiro, né? Porque não eram ofertas em dinheiro, as ofertas eram feitas por aquilo que eles colhiam. Então, se ele colhia trigo, as ofertas eram em trigo; se eles colhiam cevada, a oferta era em cevada, e além disso, os animais que eles iam oferecer em sacrifício, né? As primícias das vacas, as primícias das ovelhas, e enfim, eles levavam isso para oferecer o culto a Deus. O máximo que poderia ser feito é se eles ofertassem em algum metal precioso, na maioria das vezes em prata. Então ele pegava o montante que ele havia levado, né, para ofertar no tabernáculo, e ele distribuía aquele montante. Vamos imaginar que ele tinha juntado durante o ano ali 50 mil reais. Ele juntou 50 mil reais e ele foi levar os 50 mil reais de oferta, de dízimo, de primícia para o tabernáculo. Então ele pegava aquele montante e distribuía, tanto para cada filho, o primogênito tinha porção dobrada, tanto para Penina, e ele dava uma porção maior para Ana, porque ele amava Ana de uma maneira especial. E assim eles faziam anualmente. Todo ano eles subiam e faziam suas ofertas. E todo ano Penina ficava zombando, zoando de Ana. Você pode até ter porção dobrada da oferta, mas eu tenho filhos e você não. Às vezes, quando a gente olha para esses textos, assim, para essas experiências, para nós, assim, a gente não presta assim tanto, não tem tanto significado, acho que para a maioria das pessoas. Não é? Por quê? Porque dentro do contexto da época, uma mulher, ela só tinha sentido, valor, se ela produzisse, se ela reproduzisse, se ela gerasse filhos. Uma mulher estéril, dentro da sociedade da época, não servia para nada. Ela era uma inútil. Ela era desprezada pela sociedade. Então Ana, ela podia ter os recursos financeiros, mas se ela não pudesse dar filhos para o marido, ela não tinha valor, pelo menos na cabeça da sociedade. Ainda que para Eucana não, porque Eucana fala: não, eu te amo, eu não sou mais importante para você do que 10 filhos. Mas para Ana não, porque ela se sentia desprezada, ela se sentia inútil. Porque que adianta eu ter marido, eu ter recurso, mas eu não poder dar um filho? E aquilo foi acontecendo e angustiando o coração de Ana anualmente. Imagino que mulheres consigam entender isso melhor do que os homens. Dentro do nosso contexto, talvez ninguém consiga entender tão profundamente como Ana viveu, mas esse era o drama de Ana. Num determinado ano, numa determinada subida, numa dessas subidas anuais, Ana decide fazer o que eu chamo de oração perigosa, a oração mais perigosa da sua vida. Ana faz uma oração de entrega. Quando a gente olha a história de Ana, a gente vê as duas fases da vida de Ana: o antes da entrega e o depois da entrega. Presta atenção que eu vou te mostrar no texto. Presta atenção. O antes da entrega. Primeiro, o próprio Deus era o seu opositor. Olha o que diz. Eu vou citar o texto para você, você pode conferir.
Verso 6 diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem a fez estéril, segundo a Bíblia, foi o próprio Deus. Deus cerrou a madre de Ana para que Ana não pudesse ter filhos. Então não adiantava tratamento, não adiantava oração, não adiantava nada, porque se o próprio Deus é o seu opositor, quem é que vai mudar o seu quadro? Isso antes da entrega. Segundo, o que ela tinha, por mais que fosse, não era suficiente para promover qualquer nível de satisfação na vida dela. Olha o que diz aí no verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Mas quando você lê o restante do texto, vai dizer que ela, ainda assim, ela era amargurada. Presta atenção, gente, porque você vai se encontrar nesse texto. Porque você olha para algumas pessoas que têm tudo para ser feliz e não consegue ser feliz. Você vive criando meios e artifícios paliativos para promover momentos de satisfação na sua vida, mas você não consegue se ver como uma pessoa satisfeita. Essa era a Ana. Tinha tudo, mas nada era suficiente. Terceiro, verso 8 ao verso 10, eu leio o texto. A vida de Ana era uma vida de angústia, de vazio e de depressão. O texto diz: levantou-se Ana, verso 10, e com amargura de alma. Essa era Ana. Então, antes da entrega, antes da sua rendição a Deus, essa era a vida de Ana. Uma vida de depressão, uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Até que Ana então faz essa oração perigosa, uma oração de entrega. E a oração foi: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar ele para o Senhor, e ele será do Senhor todos os seus dias, e não vai passar navalha sobre a cabeça dele. Significa que ele seria um nazireu. O que era um nazireu? Nazireu era alguém que era 100% consagrado para servir a Deus. Tanto é que Samuel era um descendente de Efraim, e ele se torna um sacerdote da linhagem de Levi, sem ser levita, porque ele foi consagrado, separado, entregue a Deus, antes de ser gerado. Agora, olha que oração perigosa. Por que eu chamo de oração perigosa? Porque qual era o sonho dela? Ter um filho. E ela está dizendo: se o Senhor me der, eu te entrego. Você tem coragem de fazer essa oração? Por aquilo que você mais deseja? Por aquilo que você mais sonha alcançar? Se o Senhor me der, eu te entrego. Mas não era uma entrega parcial. Era uma entrega absoluta, total, sem volta e sem restrição. Samuel nasce. Deus ouve a oração de Ana. E ela fala para o marido assim: quando ele desmamar, eu levo. A gente não tem precisão de datas, mas segundo a cultura da época, o menino ele era desmamado entre 2 e 3 anos de vida. Então imagina que com 3 anos ele desmamou, e no ano seguinte ele foi levado.
ela pega uma criança de 4 anos, leva até Siló, entrega para o sacerdote e diz: é de Deus, ele vai ficar aqui, e eu só venho aqui uma vez por ano, trazer uma túnica nova para ele. Ela não participa da infância do filho, do crescimento do filho, da adolescência do filho, da mocidade do filho. Ela não participa da vida do filho, porque ela entregou, não era dela. E eu fico imaginando não só a dor da mãe que entrega, mas o drama de uma criança de 4 anos que fica. Eu fico imaginando o que essa mãe, durante esses 3 ou 4 anos, o que essa mãe falou para essa criança, para que ele ficasse lá, aparentemente tão em paz. Eu imagino, coisa da minha cabeça, que durante os 3 ou 4 anos, Ana deve ter falado muito para Samuel: Samuel, mamãe te ama tanto, mas tanto, você é tão especial, te amo tanto, que eu vou te entregar para Deus. Eu te amo tanto, que você não vai viver para mim, você vai viver para Deus. Eu imagino que durante os 4 anos ela preparou o coração daquele filho, para que ele entendesse que quando ele fosse entregue em Siló, não seria um abandono, mas seria a maior demonstração de amor que ela podia dar a ele, entregá-lo para que ele servisse ao Senhor todos os seus dias. Aí começa a outra fase da vida de Ana. Ela entrega e ela volta. E o que acontece quando Ana faz essa entrega total para Deus? Gente, esse é o primeiro domingo do ano. Dá até um pavor do que vem por aí. Mas olha o que acontece, pelo menos o que eu consegui identificar, depois que Ana faz essa entrega para Deus. Porque não foi uma oração superficial, foi uma oração sincera e profunda, que teve a resposta e que teve a atitude da entrega. Primeiro, aqui que a gente começa. Sempre na Bíblia, eu acho isso muito interessante, que fala em sacrifício de Abraão, sempre vai estar ligado o sacrifício à adoração, sempre. Na vida de Ana não. Na vida de Ana é separado o período, os anos que ela subia e oferecia os sacrifícios, para a relação dela com Deus depois do sacrifício. Olha o que eu tenho para você. Verso 19, me acompanha aí. O verso 19 diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em casa. Presta atenção nessa palavra. Não era um sacrifício mais, porque o sacrifício, ele era feito 2 vezes por dia. Na parte da manhã tinha o sacrifício da manhã, e na parte da tarde o sacrifício da tarde. E aqui não, eles acordam de madrugada, não era hora de sacrifício. Eles acordam de madrugada e eles vão adorar a Deus. Pela primeira vez isso acontece na vida de Ana, pela primeira vez isso é registrado na vida de Ana. Então até ela fazer essa entrega, tudo que ela fazia para Deus era um sacrifício. Depois que ela entrega, deixa de ser sacrifício, de alguma forma isso vira adoração, isso vira algo que se torna prazer para a vida dela. Isso aqui me chama muito a atenção. Tem algumas coisas dentro da igreja que me preocupam, irmãos, muito, muito. Primeiro, para algumas pessoas vir à igreja é um ato de obrigação. Isso não é bom. Não é bom. Outras pessoas só vêm à igreja se eles estiverem numa escala. Então tem gente que está em escala de 300 departamentos. E se em algum final de semana não estiver na escala, não vem à igreja. Porque a ideia que algumas pessoas parecem que têm, ou que demonstram, sinalizam,
é que se elas não estiverem trabalhando, vir à igreja não vale a pena. Sentar para cultuar não vale a pena. Ficar aqui 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas é cansativo. Se você vive esse drama, talvez seja o motivo pelo qual essa palavra tem sentido para você. Isso só vai mudar o dia que você entregar para Deus o que Deus quer de você. O dia que nós entregamos para Deus o que Deus quer de nós, aquilo que para mim é um esforço, aquilo que para mim é um sacrifício, se torna simplesmente uma adoração. Eu vou fazer por adoração. Isso passa a ter sentido para mim. A minha relação com Deus passa a ter sentido. O meu relacionamento com Ele, a minha intimidade com Ele, passa a ter sentido. Essa é a primeira resposta ou mudança que eu vejo na vida de Ana depois da entrega. Transformar o meu serviço, transformar aquilo que para mim é difícil em adoração. Segundo, a vida de Ana se torna prazerosa. Ainda, isso aqui para mim é forte demais, que nada de concreto tenha acontecido. Olha que tremendo que essa mulher vive. Isso abre o nosso coração. Verso 18. E disse ela tinha orado, né? Ela tinha feito a oração, o sacerdote Eli, que estava lá observando, achou até que ela estava bêbada, a mulher está aqui batendo a boca ali, não ouço voz nenhuma. Aí repreende ela e ela fala: não, eu não estou bêbado, eu sou uma mulher amargurada, eu estou aqui orando ao Senhor e tal. Aí Eli fala para ela, que o Senhor então, que o Deus de Israel atenda a sua oração. Aí verso 18, e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Quer dizer, que eu ache graça, né, diante de Deus e diante do sacerdote. Aí o verso continua: assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Tinha filho? Tinha filho, irmão? Tinha gerado Samuel? Não. Mas depois que ela faz a entrega, o coração dela muda. O coração não muda porque a resposta veio. O coração não muda porque um milagre aconteceu. O coração muda porque alguém fez uma entrega sem volta. Ou se a gente entendesse isso, quanta tristeza que poderia ser resolvida com uma oração. Porque é simplesmente Deus esperando uma rendição. E você às vezes lutando com você mesmo, lutando contra Deus, lutando contra propósitos maiores do que você. Porque quando a gente vai olhar para a vida de Samuel, gente, eu vou te falar daqui a pouco quem foi Samuel e quem esse menino se transforma. Só que Ana não tinha noção disso. E a gente nunca vai ter noção da grandeza do que Deus vai fazer até a entrega ser feita. Nunca vamos saber. A verdade é que nós só vamos saber de tudo que Deus é capaz de realizar depois que fizermos a entrega que Deus quer. E é só isso. E o primeiro beneficiado da entrega não é o Deus que recebe, mas é a pessoa que entregou. Deus não vai mudar se você não entregar. Deus não vai mudar. Deus vai continuar sendo o Deus que é. Então, quando eu entrego algo, não é Deus que muda. Quem muda sou eu. E a mudança na vida de Ana foi automática. Porque ela subia e não comia. Ela tinha uma porção dobrada e não tinha fome. Já viu gente assim? Não tem fome, não consegue comer. Perdeu o apetite. Semblante triste o tempo todo. Eu fico imaginando assim o ambiente de angústia que era dessa família. Eu fico imaginando assim a luta que era de Eucana, de ter que conviver com a mulher que ele amava e que ela vivia triste. A ponto dele chegar assim: poxa, Ana,
eu não sou mais importante para você do que 10 filhos. Não, nada era mais importante do que ter o filho que ela queria. Então a tristeza era uma convivência rotineira. Irmãos, a gente vê isso tanto nos dias de hoje. A gente convive com tanta gente assim, que inexplicavelmente, porque são situações inexplicáveis para nós. Por que fulano tem tudo para ser feliz e não é? Por que fulano tem tudo para acordar rindo, viver rindo e dormir rindo, e vive mal, vive emburrado, vive triste, vive chateado, vive mal-humorado? Por que isso? Era Ana. E o texto diz que quando ela entrega, que o semblante dela não era triste. Então não tem a ver com conquistar algo, tem a ver com entregar algo. Essa é a palavra. Talvez seja tudo que você precisa para mudar o semblante. Talvez seja tudo que você precisa para tirar a tristeza do coração e você talvez ser invadido de uma alegria que você nunca teve. É só você entregar o que Deus requer de você. Espero que você esteja entendendo. Então a primeira coisa que acontece na vida de Ana é que o servir a Deus deixa de ser sacrifício e vira adoração. Segunda coisa que acontece na vida de Ana é que a vida dela se torna prazerosa, ainda que nada de concreto tenha ocorrido, ou que o milagre ainda não tenha acontecido. Terceira coisa que acontece na vida de Ana é que Deus lhe dá vitória sobre a sua adversária. No caso de Ana, era uma adversária física mesmo, né? Era uma penina. Eu acho que a maioria das pessoas parece ter uma penina na vida, né? Às vezes a penina não é uma pessoa, às vezes a penina é uma circunstância, às vezes a penina é uma fraqueza. Sempre a penina é aquela coisa que nos afronta, que fica jogando na nossa cara as nossas limitações. Cada um imagina a sua penina, né? Cada uma sabe o nível da sua penina. Só que quando ela entrega, Deus tira da penina os argumentos que ela tinha. Às vezes a gente fica lutando para superar coisas, às vezes a gente fica lutando a vida inteira para vencer inimigos e adversários, e a única coisa que Deus espera para nos dar vitória contra o que quer que seja, é uma rendição. Se eu entregar para Deus, quem vai me dar vitória é Ele. Quem vai mudar o quadro é Ele. Quem vai tirar o argumento do inimigo não sou eu, vai ser Ele. E é isso que Ana vive. Penina não tinha mais o que falar de Ana. Penina não tinha mais argumento para debochar de Ana. Não tinha mais. Por quê? Porque Ana fez uma entrega. E quarto, o seu maior desejo se transforma em sua maior experiência com Deus. Isso aqui para mim é o mais forte. O seu maior desejo. E é muito importante a gente ter essa coragem, ousadia de pensar nos desejos. Ter desejo não é pecado, não é? Pelo menos se você tem desejos que sejam alinhados com o coração de Deus, né? E o desejo dela era o quê? Era ter um filho. Era só um filho, gente, presta atenção aqui. Era só um filho. Na cabeça de qualquer pessoa, ou das mulheres que tinham vários filhos, era só um filho. E esse filho deixa de ser apenas um filho e se transforma na sua maior experiência com Deus. Primeiro, ela demonstra isso quando ela coloca o nome do filho de Samuel. Significa, ele é Deus. Ele é Deus de verdade. Me lembro das palavras de Jó, né? Te conhecia de ouvir falar, mas agora não, agora os meus olhos te veem. Ela está vendo Samuel. E quem foi Samuel? Esse é o mais tremendo. Quem foi aquele menino entregue a um sacerdote corrupto? Porque isso era o drama. Eli havia
que era o sacerdote da época, Eli havia se desviado, os filhos de Eli haviam se desviado, os filhos de Eli morrem numa guerra e são responsáveis pela perda da Arca da Aliança. Eli sai totalmente do padrão sacerdotal, porque ele morre velho, cego e gordo. Nenhum sacerdote era obeso. Totalmente perdido. E esse menino foi entregue para Eli. Sem pai, sem a presença da mãe, entregue no tabernáculo para ser criado, olhando Ofni e Finéias, tendo relações com as mulheres na porta do tabernáculo, e um sacerdote corrupto. E Samuel se transforma no maior juiz da história de Israel. Samuel se transforma no homem responsável em ungir o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e ungir Davi, o homem segundo o coração de Deus. Samuel foi responsável em fazer a transição mais determinante da história da nação de Israel, que foi o período dos juízes para o período da monarquia. Quem foi? Esse menino de 3 ou 4 anos, que foi entregue pela mãe. Então aquilo que era o seu maior sonho, ter um filho, se transforma na sua maior experiência com Deus. Não sei se você consegue fazer uma leitura disso na sua vida. Porque de tudo que eu tenho de expectativa no ano de 2025, o que mais, assim, eu quero gerar dentro de mim, são experiências. Quais experiências Deus está preparando para nós esse ano? Qual nível de experiências sobrenaturais nós teremos com Deus esse ano? Qual nível de intimidade nós teremos com Deus esse ano? Quem vai determinar isso? Somos nós e as nossas entregas. As nossas entregas vão determinar as nossas experiências. E só para a gente terminar, não pode ser uma entrega parcial. Nós precisamos vencer uma cultura que está se tornando cada vez mais comum na nossa sociedade, em todos os segmentos, e que está atingindo o cristianismo de uma maneira muito direta. É a cultura da indefinição. Criaram até um nome para isso dentro da política. É o centrão. O que é o centrão? É aquele que não é direita nem esquerda. Mas não é que ele é equilibrado. Não. Ele é aproveitador. Quem me dá mais, eu puro para lá. É o famoso em cima do muro. Eu sou, mas não sou. Eu estou, mas não estou. E essa cultura da indefinição está tomando conta da sociedade. Por isso que as pessoas vivem juntas, mas não casam. Porque ela está em cima do muro. É mais fácil cada um ir para a sua casa, não precisa de divórcio. Por isso que tem muitas pessoas frequentando igrejas e nunca se membram. Porque qualquer palavra que o pastor der que eu não gostar, eu vou para onde eu quiser ir, eu não tenho vínculo com ninguém. Não, eu gosto da igreja, mas negócio de batizar não quero não. A cultura de cima do muro. Não falta um culto de domingo. E não falta uma balada na sexta-feira. Ah, falei da sua vida, sem falar seu nome. Se queremos ter experiências com Deus, nós precisamos vencer essa cultura da indefinição, porque a entrega que Deus espera de nós não é uma entrega parcial,
Eu não posso entregar e ficar segurando a ponta da corda. Eu tenho que entregar totalmente, absolutamente para Ele o que Ele quiser de mim e o que Ele requer de mim. Eu não sei o que Deus vai mover no seu coração. Confesso que na minha cabeça o que eu penso ser menos preocupante e importante são questões materiais. Não sei se porque para mim sempre foi o mais fácil de entregar. Não tenho dificuldade nenhuma de entregar questões materiais. Então imagino que existam áreas da nossa vida que são muito mais preciosas que carro ou casas. E aquilo que eu tenho de mais precioso é o que Deus vai requerer de mim. Deus quer o nosso coração por completo. E aonde estiver o nosso coração, aí está o tesouro que Deus quer. Guarda essa palavra para você. Medita nela. E se em algum momento Deus falar, é agora, não resista. Quanto mais cedo você entrega, mais cedo Deus faz o que só Ele pode fazer. 2025, o ano da entrega. Se prepare, porque só está começando. Vamos ficar de pé. Tem muitos detalhes nesse texto que me chamam muita atenção. E tem algo assim, isso eu quero compartilhar antes de eu orar com você. Quando uma mulher fazia um voto, a única pessoa que tinha autoridade para anular o voto era o marido. A lei dizia o seguinte: se uma mulher solteira, uma virgem, que mora na casa do pai, se ela fizer um voto, ela fazia o voto, ela chegava em casa, ela contava para o pai. Falava assim: eu fiz o voto assim, assim, assim. O pai, ao ouvir o voto, ele tinha autoridade para anular o voto. Falar: não, você não vai cumprir esse voto, eu não abençoo você, você não vai cumprir o voto. E ela ficava livre do voto. Se ele se calasse, no dia seguinte ele já não podia anular o voto. Porque se ele anulasse o voto no dia seguinte, ele era responsável pelo voto. Deus não ia cobrar dela, Deus ia cobrar dele. Porque ele não anulou o voto quando soube. E a outra pessoa que podia anular o voto era o marido. Então, se uma mulher fizesse o voto, ela chegava em casa e falava assim: meu amor, eu fiz o voto assim. Eu fiz uma oração lá de que se Deus me der um filho, eu vou entregar ele para Deus. Eucana podia anular o voto. Se não, se você tiver um filho, você não vai entregar para Deus. O filho não é só seu, o filho é meu. Já entendeu que a entrega não foi só dela? E o que é interessante é que ela não pediu antes a opinião do marido. Porque tem decisões que nós vamos ter que tomar, que não vai depender de ninguém, só da gente mesmo. E pensa 500 milhões de vezes antes de você anular uma entrega que alguém ao seu lado decidiu fazer. Não roube a experiência de ninguém, porque você não sabe o tamanho do Samuel que Deus pode gerar. Todo mundo junto agora, vamos respirar. Mais uma vez, graças a Deus, estamos vivos ainda. Você vai fechar os seus olhos, vai colocar a mão no seu coração, e você vai fazer uma oração, você e Deus. O que Deus vem mexendo com você? Eu sei que algumas pessoas Deus vem mexendo há tempo,
Talvez Deus esteja te incomodando, porque às vezes vem aquele incômodo assim, né? Poxa, eu te dei uma profissão, eu te dei uma faculdade, eu te dei recursos, e você não está usando isso para mim. Eu te abençoei tanto, você não me serve na minha casa nem um dia. Não sei o que Deus está te incomodando. Eu só queria que você tivesse o coração muito aberto. Nós vamos aprender durante o ano o quanto vale a pena fazer entregas. Por mais difícil e desafiador que seja, sempre vai valer a pena. Mas tudo começa quando a gente tem um coração disposto a fazer a entrega. Eu imagino que Ana deve ter relutado ao fazer essa oração por anos. Eu imagino que Ana, todos os anos, quando ela subia a Siló, ela imaginava essa oração. Mas ela não tinha coragem de fazer. Porque era uma oração sem volta. Era uma entrega muito alta. Então eu imagino que você também vai ter que pensar muito. Mas sempre se lembre, Deus não fica devendo nada a ninguém. E não tem nada que eu entregue para Ele, que nas mãos dele não será muito maior do que nas minhas. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor só está inaugurando um novo ciclo na vida dessa igreja. E eu sei que cada um, de uma maneira muito, muito, muito pessoal, cada um viverá a sua experiência com o Senhor. Porque o que o Senhor requer de mim não é o que o Senhor requer dos meus filhos. E o que o Senhor requer de cada um será sempre pessoal. Então a minha oração é que o Senhor encontre em nós corações voluntários. Que o Senhor encontre em nós corações obedientes. Que o Senhor encontre em nós corações rendidos e dispostos a entregar. O Senhor encontre em nós corações crentes, corações de pessoas que confiam no Deus que serve, corações que entendem o quanto vale a pena a entrega, seja ela qual for. Que o Senhor prepare o nosso coração, antes do Senhor requerer de nós qualquer entrega, qualquer pedido, mas que sempre haja um sim. Que o Senhor não encontre resistências em nós, que o Senhor não encontre resistências na igreja, nem nas famílias, nem em indivíduo nenhum. Nós aprendemos no ano da reconciliação que o nosso relacionamento com o Senhor é o mais precioso. E reconciliados com o Senhor, entregar para o Senhor o que quer que seja, não pode ser difícil. Te peço, meu Deus, que a partir de cada entrega e da oração que agora está sendo feita, que corações já comecem a ser transformados, que a tristeza comece a ser substituída pela alegria, que o sacrifício comece a ser transformado em adoração, que o Senhor já comece a mudar quadros, porque a entrega será feita, meu Deus, de maneira voluntária e alegre. Mais do que cânticos, vamos demonstrar para o Senhor com a nossa vida. Te peço que o Senhor nos ajude, porque eu sei e imagino que na vida de Ana não foi fácil, e imagino que na nossa não será. Então peço que o Senhor nos dê graça e nos ajude, e que todos olhem e vejam, vale a pena, sempre valerá a pena. Abençoa essa igreja e abençoa-nos nesse novo ano. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?